Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui, Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus, que você tem acompanhado aí há tanto tempo. E lembrando que esse é um quadro do nosso canal, do seu canal, A Palavra Responde. A Bíblia, a doutrina das Escrituras. Nessas 2 semanas, esse será o foco das nossas meditações aqui no Pão Nosso de Cada Dia. Não só meditação, mas aqui um mini estudo, um mini curso falando de bibliologia. Por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo alguns dias conturbados aí, com pessoas falando que a Bíblia precisa ser atualizada, e isso gera muita dúvida no coração, na mente de muitos cristãos. Outros não se abalam, porque sabem muito bem naquilo que eles creem. No entanto, gera confusão, tanto dentro da igreja quanto fora. E aí está o grande prejuízo, né? Quando pessoas de fora, olhando para esse cenário, para essa discussão toda, em vez de se aproximar do Evangelho, criam uma barreira em relação ao Evangelho, uma barreira em relação à igreja e, o que é pior, uma barreira em relação ao Senhor Jesus Cristo. Não vou entrar aqui nas polêmicas, nas controvérsias, não vou citar nome de ninguém, nem quero entrar no mérito de algumas questões. O que eu quero fazer aqui é municiar aqueles que não têm conhecimento do que seja a Bíblia, não o conteúdo, mas da Bíblia em si, o que ela é, por que ela é a palavra de Deus, por que ela é chamada de Escritura Sagrada, ela é de fato sagrada, o que comprova isso? Esses elementos eu quero conversar com aqueles que não têm essas informações, porque a nossa igreja de hoje, a maioria delas, infelizmente, é muito raso nessa questão, ou porque alguns precisam relembrar esses fatos e todos, estando com as informações niveladas acerca das Escrituras, possamos responder, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, responder a qualquer um a razão da nossa esperança, estando pronto para fazer isso com sabedoria, com conhecimento e com a unção do Espírito Santo de Deus. Então, 2 semanas falando sobre a doutrina das Escrituras. Venha comigo, acompanhe no nosso canal. Se você perder alguma aula, se faltar algum dia, não tem problema. Você pode acessar, rever, você pode baixar os vídeos de repente, para você estudar de maneira mais livre na sua casa e assim por diante. Texto base da nossa meditação, da nossa aula de hoje, é 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 ao 21. O apóstolo escreveu: E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Fazendo aí uma revisãozinha, nós já falamos sobre a introdução à Bíblia, depois falamos sobre a estrutura da Bíblia, em seguida características, autores e símbolos, o conteúdo da Bíblia, e hoje nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. Lembrando que você pode participar conosco enviando perguntas e dúvidas sobre este e outros assuntos, Os links estão aí na sua tela, no YouTube, você pode comentar os vídeos do nosso portal, A Palavra Responde, e também no Facebook, Sinésio Santos, no grupo Pão Nosso de Cada Dia. São canais de acesso para você interagir com o nosso trabalho. Autoridade das Escrituras. Temos aqui, queridos, 7 tópicos para falar com vocês. Definição, a definição dos termos relativos à autoridade das Escrituras, inspiração, infalibilidade, imutabilidade, exatidão moral e espiritual, inerrância das Escrituras e iluminação. 7 assuntos para o dia
de hoje, uma aula um pouco extensa. Primeiro ponto, nós temos uma situação aqui de limitação versus ilimitação, ou seja, nós temos a limitação do ser humano contra a ilimitação absoluta do nosso Deus. O que isso significa, querido? Significa que nós não temos como examinar a Deus, nós não temos como subir ao nível de Deus para entender quem Ele é, a sua pessoa e assim por diante. E para complicar um pouco mais a situação toda, existe a questão do pecado. A queda do homem, ela afetou, né, ela ampliou, melhor dizendo, a nossa incapacidade. Por quê? Porque ela acrescentou à vida do homem, do ser humano, a cegueira espiritual. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios 4,4. Ele fala ainda lá em Efésios que nós estamos entenebrecidos no nosso entendimento e assim por diante. Então, logo, nós dependemos da iniciativa divina para falar conosco. Já que nós não temos como alcançar a Deus, nós dependemos que esse Deus então se manifeste a nós, se revele a nós. E a essa manifestação, a essa ação de Deus para falar conosco, nós damos o nome de revelação. Continuando. A revelação. Como ela funciona? Como ela é? Nós podemos dizer que temos dois tipos de revelação. A revelação geral e a revelação especial. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Revelação geral. Consiste na automanifestação de Deus por meio da natureza, da consciência humana e da história. Da natureza, nós podemos ver isso em vários textos bíblicos, por exemplo, o Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, né? O firmamento anunciam as obras das suas mãos. Paulo fala um pouco sobre isso em Romanos capítulo 1, verso 20, e assim por diante. Ou seja, a natureza, ela revela a Deus. Capítulo 2 de Romanos, nós vemos também que Deus fala por meio da consciência humana. E ainda podemos perceber Deus na história do mundo, né? Em diversas ações que Ele fez. A abertura do Mar Vermelho, o sol parando, né? Milagres e assim por diante. Isso é a revelação geral. Mas uma das características da revelação geral é que ela nos dá uma informação assim, muito superficial de Deus, impessoal. Porque a gente percebe Deus, mas não é possível se relacionar com Ele, saber a vontade dEle por meio da revelação geral. A revelação especial é um pouco diferente. Deus age de várias maneiras para manifestar-se de modo mais completo aos seres humanos. E como Ele age? Temos aí, em primeiro lugar, o discurso divino. Ou seja, Deus fala com os homens. Isso é muito claro no Antigo Testamento, no Novo Testamento, onde aqueles que se pronunciaram em nome de Deus diziam estar falando as palavras dele, transmitindo a vontade dele. Atos divinos. Deus executou diversos atos, né? Também aí um pouquinho eu falei sobre a história, né? Mas tem atos que Deus realiza e com esses atos Ele quer falar, Ele quer se revelar a nós. Por exemplo, Ele fez atos se revelando a Moisés, se revelando ao povo de Israel. E enfim, nós temos a suprema revelação especial de Deus, que é Jesus Cristo. O autor de Hebreus fala isso lá no versículo capítulo 1, versos 1 e 2, né? Está vendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, que já era uma revelação especial. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também Ele fez todas as coisas. É Ele que sustenta o universo, ou seja, é o próprio Deus entre nós falando conosco. Segundo ponto aqui, inspiração. A autoridade das Escrituras emana da sua inspiração. E onde nós vamos observar a inspiração divina nas Escrituras? Em pontos que nós já comentamos em aulas anteriores, na diversidade e na unidade. Olhando para a diversidade das Escrituras,
que é uma coisa assim enorme, fabulosa, no tempo e no espaço, na cultura dos homens, na operação, ou seja, na profissão de cada um, na capacidade de cada um, olhando para toda essa diversidade. E quando nós observamos a unidade impressionante das Escrituras, só podemos admitir que haja uma inspiração divina. A inspiração ainda ela é declarada pela própria Bíblia. Onde isso é declarado? Em 2 Timóteo 3,16, por exemplo, onde Paulo fala que toda escritura é divinamente inspirada. O texto de 2 Pedro 1, 19 a 21, que foi o texto base, inclusive, né, da nossa aula de hoje. Então, a inspiração ela pode ser observada tanto quando olhamos para a estrutura da Bíblia, para a unidade, diversidade, quanto olhamos para dentro dela. Ela mesma declara essa inspiração. Ainda sobre a questão da inspiração, nós temos o seguinte, o significado dela. Nem todos os eclesiásticos estão de acordo. Existem, portanto, várias teorias sobre a inspiração da Bíblia. Vamos falar um pouco sobre essas teorias. Então, primeiro, o conceito liberal de inspiração. O teólogo liberal expressa o seu ponto de vista especialmente na seguinte declaração: a Bíblia contém a palavra de Deus. Preste bem atenção nesses detalhes. Isso sugere que ela contém igualmente uma combinação variada das palavras dos homens. Então, dentro da Bíblia, você vai encontrar uma série de palavras, uma série de situações, uma série de comentários, e dentro desses comentários, uma parte dele é a palavra de Deus. Esse é um conceito liberal. Mas tem o conceito, o perigo desse ponto de vista é colocar nas mãos do homem finito, frágil e falível o poder de determinar o que e quando Deus está falando. Percebe que esse conceito ele é meio arriscado de se seguir? Desse modo, né, outorga-se ao homem o poder sobre a verdade infinita, em vez de sujeitar-se a ela. Ora, nós vimos agora há pouco, né, nos termos relacionados à revelação, que nós somos limitados e Deus é ilimitado. Nós não temos como conhecer a Deus. Então, como vamos determinar o que é que Deus está falando e não está falando dentro da palavra? Então, fica um pouco estranho. E esse último ponto também é importante. Outorga-se ao homem o poder sobre a verdade divina, verdade infinita, perdão, em vez de sujeitar-se a ela. Continuando, ainda falando sobre a inspiração. Conceitos neo-ortodoxos de inspiração. Esses podem ser resumidos pela declaração: a Bíblia se converte na palavra de Deus. E tem dois conceitos, né? Esses que são neo-ortodoxos, né? Eles têm dois conceitos diferentes sobre a questão da inspiração. O ponto de vista existencial, ou seja, ele reconhece que existem muitos erros humanos e imperfeições na Bíblia, mesmo nos originais. Mas a Bíblia se converte na palavra de Deus quando ele decide usar este canal imperfeito para confrontar o homem com a sua palavra perfeita. Percebe aqui onde está a questão? Ou seja, eles não veem perfeição na inspiração da Bíblia, mas eles veem que Deus está usando uma coisa imperfeita para falar a sua palavra perfeita. É um outro conceito. O segundo conceito deles é o conceito demitologizante, na palavrinha aqui chata. A Bíblia deve ser despojada do mito religioso a fim de ser possível chegar ao amor sacrificial de Deus em Cristo. O conceito demitologizante. A Bíblia deve ser despojada do mito religioso a fim de ser possível chegar ao amor sacrificial de Deus em Cristo. É preciso olhar através e além do registro histórico com todo o seu mito e erro para o evento supra-histórico. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que muitos eventos da Bíblia são mitos. Por exemplo, a queda do homem, quando o sol e a lua parou, né? E algumas coisas assim. Eles não veem isso como um fato bíblico, mas como mitos.
Eu teria que tirar essas coisas fora para entender então a vontade de Deus. Também um conceito totalmente estranho, né? Porque então nós teríamos aí que uma parte da Bíblia é verídica, é verdadeira, outra parte não. Como pode ser isso? Ainda sobre inspiração. Conceitos conservadores. E aí estamos falando de conceitos, né, mas dentro daquilo que a maioria dos cristãos estão próximas. A Bíblia é a palavra de Deus. Porém, mesmo nessa escola que entende que a Bíblia, o todo, é a palavra de Deus, há divergência de opinião quanto à inspiração que ela representa. E nós temos algumas teorias conservadoras de inspiração, um pouco diferentes entre si. Vamos ver quais são essas teorias. A teoria do ditado verbal. Ou seja, eles entendem que tudo na Bíblia, tudo foi ditado por Deus. Nesse conceito, o homem teria apenas anotado aquilo que Deus fosse citando para ele. Do mesmo modelo que um chefe faz, né, para sua secretária, né, um executivo faz, aí assim por diante. Isso é a chamada teoria da inspiração mecânica. O segundo conceito é a teoria do conceito inspirado. O que é o conceito inspirado? Deus deu ao homem os pensamentos, né? Escolheu pessoas, escolheu homens e deu a eles os pensamentos. E eles colocaram esses pensamentos divinos com as suas palavras no papel. Então isso aqui é chamado de inspiração dinâmica. Explica a humanidade na Bíblia, no entanto enfraquece a questão da sua divindade. E o último, o conceito verbal de inspiração plena. Esse ponto de vista sustenta que todas as palavras escritas são inspiradas por Deus. Verbal significa as palavras e pleno significa inteiro ou completo, contrário a parcial. Afirma-se, portanto, que as palavras em si e todas elas são inspiradas, sem eliminar assim a personalidade do autor. Mas Deus vai inspirar o autor a usar as palavras com as quais ele está familiarizado, na sua cultura, no seu modo de expor as coisas. Deus inspira isso e isso então se torna as Escrituras. Esse é o conceito mais amplo e aceito pela maioria dos cristãos. Infalibilidade. Nós vimos que aí na questão da inspiração, alguns duvidam da perfeição, da infalibilidade das Escrituras, mesmo nos originais. A infalibilidade, ela determina ao contrário. Ela reza que, nos idiomas originais em que foi escrita, a Bíblia é absolutamente infalível e sem erro de qualquer tipo. Essa tem sido a posição de todas as confissões, né, das grandes igrejas evangélicas através dos anos. O testemunho da infalibilidade. Qual a origem dessa doutrina da infalibilidade das Escrituras? Primeiro, a própria Escritura. Ela se autodetermina como infalível. Onde os escritores do Antigo Testamento, eles são claros em afirmar que estavam transmitindo, né, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é infalível. Quando nós chegamos no Novo Testamento, é a mesma coisa. Eles dão testemunho do fato de que era Deus quem falava no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o próprio Cristo está presente. Daí, atribuir-se às suas palavras e a tudo que foi citado em relação ao Antigo como sendo infalíveis. Outro ponto ainda, a imutabilidade das Escrituras. Uma característica, né, da ciência, ou mesmo dos textos científicos, é que eles ficam rapidamente obsoletos, enquanto a Bíblia não teve de ser alterada no decorrer dos anos em absolutamente nada, desde que ela foi escrita. É comum, nós temos teorias diversas sobre a origem do mundo, por exemplo. Nos dias atuais, estão enviando sondas aí que vão pegar pedaços de asteroide, que vão perseguir cometas, tudo tentando descobrir a origem do universo. No entanto, isso está declarado nas Escrituras desde o princípio. Então, por que duvidar que um livro que resistiu aos séculos e a
todos os ataques feitos contra ele, aceitando ciências, né, que necessitam ser revistas a cada passo. Então, ou seja, quando eu troco a ciência pela Bíblia, eu estou trocando o duvidoso, né, pelo aquilo que é certo. E, fechando aqui, né, a Bíblia não é um manual científico, mas jamais foi provado que contenha qualquer fato científico falso. Pelo contrário, às vezes, né, e muitas vezes, melhor dizendo, as Escrituras comprovam fatos científicos. O relato da criação do Gênesis continua em pé. O que tem acontecido ao longo da história é o homem tentar desacreditar este fato. Exatidão moral e espiritual, já estamos caminhando para o final da nossa aula. A Bíblia tem produzido resultados práticos, tem influenciado a civilização, transformado vidas, trazido luz, inspiração e conforto, né, a milhões de pessoas. Os princípios que ela traz, o poder dela, como nós vimos aqui agora há pouco, né, tem se mantido imutáveis ao longo da história da humanidade. Os seus resultados nunca mudam. Escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como é em verdade, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Né? Então, essa é interessante essa declaração do apóstolo Paulo. Os efeitos práticos, né? Ou seja, a Bíblia estava trazendo resultados morais lá no passado, no Antigo Testamento. Aqui estamos falando já do Novo Testamento e ela continua fazendo as mesmas coisas nos dias de hoje. Inerrância. Nosso penúltimo tópico. A doutrina da inerrância garante que se pode confiar na Bíblia. Os que não defendem a inerrância da Bíblia muitas vezes desconsideram uma dificuldade. Muitos ensinos bíblicos estão vinculados a doutrinas que não suportam provas empíricas. A Bíblia não é um livro empírico em alguns momentos. Ela é um livro que, em parte, se comprova pela fé. Muito embora a fé não seja uma fé cega. Por quê? Quando nós atribuímos um fato ao poder de Deus, e esse fato não tem como ser comprovado cientificamente, nós não estamos criando uma coisa cega. Não, estamos criando no ser todo-poderoso, um Deus único e verdadeiro. E isso é plenamente lógico. Se a Bíblia labora em erros nas áreas que se pode confirmar o seu conteúdo, com que base se pode afirmar ser ela correta em assuntos não passíveis de confirmação independente? Ou seja, se tem erros na parte comum dela, como então vai aceitar a parte que é incomum, sobrenatural? A fé se torna, nesse caso, uma mera questão de credulidade. A inerrância garante que podemos confiar na Bíblia, ou melhor, podemos confiar em tudo o que a Bíblia afirma. E o último ponto de hoje, iluminação. Deus se fez conhecido a nós por meio de um processo chamado revelação. Foi o que nós tratamos lá no começo da aula de hoje. Ele preservou essa verdade mediante a inspiração. Também falamos sobre isso. De modo que a Bíblia contém a sua mensagem na forma ou da forma que ele pretendia. Pela obra da iluminação do Espírito Santo, nós somos capazes de entender essa mensagem perfeita. Nós dependemos dessa iluminação. Assim, a Bíblia, é aquilo que Deus queria que conhecêssemos e fizéssemos. Muito importante. Conhecer e praticar. E por isso, então, ela possui autoridade. Ela tem o direito de prescrever aquilo em que devemos crer e o que devemos praticar. Por quê? Porque Deus tem tal direito. É isso, queridos, a nossa aula de hoje. Né? Dentro da bibliologia, a doutrina das Escrituras. Falando aí, então, sobre a autoridade da Bíblia. Vimos a introdução, estrutura da Bíblia, características, autores e símbolos, conteúdo,
a autoridade, e depois, a uma próxima aula, nós falaremos sobre o Espírito Santo e as Escrituras. Agora é hora de nós falarmos com o nosso Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te bendizemos mais uma vez, Senhor, neste dia. Agradecidos, Deus, pela tua graça, misericórdia, proteção, provisão, Senhor, por tudo, Deus, que o Senhor tem nos dado. Guarda-nos nesse dia, Senhor. Peço, Deus, que o Senhor, a cada instante e a cada momento, fortaleça os nossos corações. Deus, que a revelação que o Senhor traz na tua palavra seja mais clara para nós. Oh, Deus, que o teu Espírito Santo consiga nos capacitar. Nós deixemos espaço para que ele nos ensine. Abra o nosso entendimento, Senhor. E assim, Deus, sejamos inspirados por essa palavra bendita, sejamos iluminados por ela, Senhor. Sabendo, Deus, que a tua palavra não falha, não muda, não erra, Pai. E que tudo que o Senhor falou jamais caiu por terra e jamais deixará de se cumprir em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a viver, a cumprir e a propagar esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, a sua vida e a sua família, e até a próxima, se Deus quiser. Aí na sua tela você está vendo uma parte dos livros digitais que eu tenho publicado. São mais de 30 títulos, com custo bem baixo aí, a partir de R$ 3,90, chegando no máximo a R$ 24,40. Por que estou mostrando isso? Porque é uma das formas que você pode abençoar o nosso ministério. Então dê uma olhadinha aí, visita o nosso portal, a Palavra Responde, está aqui, e ali você vai encontrar a nossa loja virtual, estão lá todos os títulos, e veja daquilo que pode abençoar a sua vida, que você julga importante para a sua vida, e com isso você vai investir nesse trabalho, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, variados, e a Ebenezer, que oferece de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito.